E agora é exclusivo. Organizações criminosas travam uma guerra pelo controle das principais rotas de cocaína na Amazônia. Com acesso a documentos e vídeos até então mantidos em segredo, nossos repórteres revelam quem são e como agem esses grupos armados que aterrorizam as comunidades ribeirinhas. Agora, na grande reportagem. Amazônia, a guerra invisível. Rio Solimões. 1.600 quilômetros de extensão, cortando a maior floresta tropical do planeta. Uma região de comércio, transporte, belezas naturais e uma guerra pelo tráfico internacional de drogas. É uma zona de guerra, porque é uma guerra silenciosa. O que passa nesse Rio Solimões aí de droga é muita droga. Disputada por traficantes. Briga de facções, briga de traficantes por territórios de drogas. E piratas. Estamos na espera daqueles malandros bem. Se não ficasse pelado, eles espancavam até a pessoa descer sem roupa. Nossa equipe teve acesso exclusivo aos processos, documentos pessoais e vídeos dos envolvidos nesse conflito armado que aterroriza a parte norte da Amazônia. Estamos em Coari, a 440 quilômetros da capital Manaus. Com pouco mais de 80 mil habitantes, a cidade é refém de facções, traficantes e ratos do rio. É uma região extremamente importante porque nós estamos no meio dos Solimões, é o meio do caminho entre Manaus e Tabatinga. E a partir daqui, de Coari, nós conseguimos chegar a diversos municípios do interior do estado do Amazonas. Neste vídeo, os homens que fazem festa na lancha são chamados de piratas. Eles navegam em alta velocidade pelos Solimões, riem e apontam a arma para a câmera do celular. Parecem não temer a exposição. Dias após a divulgação destas imagens, a polícia consegue identificar o grupo. O piloto da lancha, o Gersilei Pérez, conhecido como Gambiarra, é considerado pela polícia o líder da quadrilha. O de camiseta vermelha é Raimundo Pereira da Silva Júnior, o pirata Cri-Cri. Quem segura o fuzil é menor de idade, por isso não vamos identificá-lo. Wagner Ferreira Cardoso, o de azul, entregou o bando à polícia recentemente. Eles são acusados pela polícia por roubos, furtos e homicídios no Rio Solimões. Após a prisão de Gambiarra, Wagner e Cri-Cri, os financiadores da quadrilha foram descobertos. São os irmãos Rony, apelidado de Chupa, e Ronaldo Queiroz, conhecido como Branco. Os dois tiveram a prisão decretada. Hoje, podemos dizer que são os piratas independentes que dominam a cidade de Coari. Branco e Chupa foram soltos na última semana. No alvará de soltura, apenas algumas obrigações, como o comparecimento periódico perante a secretaria desta vara a cada 15 dias no mínimo e recolhimento em seu domicílio a partir das 20 horas até as 8 horas do dia seguinte. A pirataria tem 3 papéis de atuação: interceptação de embarcações com mantimentos, interceptação de embarcações com combustíveis e a interceptação de embarcações ou de pessoas que estejam no transporte de substâncias entorpecentes. Além desse grupo, outras organizações criminosas disputam o controle das águas para o tráfico de drogas. O PCC ele tem interesse nessa rota dos Solimões, que é uma rota que é controlada pela família do Norte, né, FDN, e o Comando Vermelho também tem interesse. Mas, por muito tempo, a região foi dominada pela família de Coari. O líder é Raimundo Araújo de Souza, o Nego do Catara. Ele responde por vários homicídios, né, por organização criminosa, tráfico de drogas. Ele foi preso em 2016
mas a família continuou agindo na cidade. Muitas mortes estão ligadas a essa briga do tráfico e o Nego do Catara tem envolvimento em diversas, através de seus famosos soldados do tráfico, que são, na realidade, pistoleiros a serviço dele. Os documentos obtidos com exclusividade mostram que Nego do Catara contava com a ajuda da mulher, Rita Praia de Castro, a Ritinha. Neste processo, ela é acusada dos mesmos crimes que o marido: tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e organização criminosa. Ela que comandava as ações criminosas do marido, a mando do marido, né? Ritinha também controlava as finanças da quadrilha. Numa determinada conta bancária, ela movimentou um valor superior a R$100 mil. E perto da época da decretação de sua prisão, ela começou a efetuar transferências para outras contas. Além disso, identificou-se imóveis no município de Coari, imóveis que foram produtos ou que decorreram do tráfico, e por causa disso o Ministério Público pediu a penhora desses imóveis, o bloqueio desses bens. A influência da família era tão grande em Coari que ela dominava, inclusive, o sistema prisional. Então eu descobri que eles tinham a chave do presídio. Raimundo Araújo de Souza, o conhecido Nego do Catara, já estava preso na unidade prisional de Coari e ele comandava a unidade prisional de Coari. Na conversa que eu mantive com ele estava à época com cordão de ouro, estava com anéis de ouro e veio conversar comigo e disse: doutor, não se preocupe, aqui está tudo comandado, pode confiar em mim porque aqui dentro eu garanto. Por medida de segurança, Nego do Catara foi transferido para um presídio de Manaus, onde se encontra preso até hoje. Ritinha está em regime semiaberto, também em Manaus. Com grande parte da família presa, outros grupos criminosos começam a surgir na região amazônica. Existem piratas mais violentos, né, que quando peguem rivais ou alguns traficantes, para não deixar vestígios, né, o que eles fazem? Eles abrem a pessoa, né, abrem ela e jogam no rio. E quem sofre com a ação dos piratas são os ribeirinhos. Já vem com arma, né? Já vem batendo, já vem tomando, né, as mercadorias, as coisas. Aí aborda aí, manda os caras cair na água, os caras caem na água e aí para não morrer, né? Eles são muito violentos, porque a briga dele é droga, né? Avelino Garcia é pastor em uma das comunidades mais pobres de Coari. Há anos, ele testemunha cenas de crueldade onde mora. Já presenciei morte, já presenciei arma na minha cabeça, já 3 vezes. Já conduzi pessoas baleadas. Medo é pouco. Eu acho que a gente fica aterrorizado. Medo de uma guerra que está transformando a rotina dos ribeirinhos. É uma zona de guerra. Perigo é pouco, porque é uma guerra silenciosa. É um grito sem ter quem escute. Existe uma dificuldade imensa de fazer a vigilância na fronteira amazônica em função de que é uma fronteira com dimensão geográfica muito significativa. A região da Tríplice Fronteira permite o acesso fácil ao Peru e à Colômbia, os maiores produtores de cocaína do planeta, e facilita o tráfico e os crimes relacionados a ele. Então essa droga ela entra pelo rio até o estado do Amazonas. Do estado do Amazonas ela tem vários direcionamentos que pode ir até o Mato Grosso, até o Acre, até Roraima e Rondônia ou até o estado do Pará para poder fazer a distribuição dessa cocaína. Isso tudo implica em um desafio à Polícia Federal do investimento em tecnologia, investimento em inteligência, como também lançando mão do que nós chamamos de meios especiais de obtenção de prova. Em nota, o Exército Brasileiro diz que, de 2018 até agora, foram realizadas mais de 700 operações, em que foram apreendidas 40 armas de fogo e cerca de 13 toneladas de drogas, além de revistarem 500 mil pessoas e embarcações. Os piratas escondem armas e mantimentos na floresta. Como mostram essas imagens obtidas com exclusividade,
Para combatê-los, a polícia enfrenta muitas dificuldades. Como é que tem sido isso? A questão do efetivo, a gente sabe que falta um pouco ainda de estrutura para a polícia militar aqui. Apesar do pouco efetivo, a gente tem conseguido dar essa resposta à comunidade. A resposta vem com apreensões dos bens de piratas. Essa lancha que foi apreendida agora no ano de 2018, os policiais foram recebidos a tiro e tiveram que revidar. Olha só, são várias marcas. Só nesse ano de 2019, mais de 50 armas foram apreendidas. O que impressiona é que são armamentos pesados, como essa AK-47. Olha só. A gente também consegue identificar aqui uma escopeta calibre 12. Pode fazer um estrago danado. Além também, olha só, dessa pistola, esse revólver calibre 38 de cano longo. Também estavam com os criminosos. E também pistolas de uso restrito. Tudo isso aqui acaba parando nas mãos dos piratas, o que deixa o trabalho dos policiais ainda mais perigoso. Fiscalizar as águas dos Solimões exige coragem. Uma grande operação policial já está acontecendo no Rio Solimões na tentativa de encontrar esses piratas que agem nessa região praticando diversos crimes. Mais de 30 policiais que desde a noite passada já estão no rio e os que estão aqui agora estão se preparando para levar mantimentos, combustíveis e também vão ser um reforço. Existe o perigo real de confronto e por conta disso a gente está, inclusive, usando colete à prova de bala. São horas de lancha percorrendo em direção a possíveis esconderijos dos bandidos. Durante a operação, momentos de tensão. Vou botar ali naquela casa de cabo. Pode ser que tenha um lanche aí pra dentro. E pode ser que nesse momento estão de olho na gente. O sol se põe e os receios aumentam na escuridão. Só conseguimos ouvir o barulho do motor e do vento. Desta vez, a polícia não encontrou nenhum criminoso no meio do rio. Mas como prender piratas que conhecem tão bem o território em que vivem? E tendo já essa experiência de mateiro, de pirata, de rio, ele consegue sobreviver em qualquer ambiente desse na mata. E o Semar Coelho Ribeiro Filho, conhecido como Simazinho, é um dos piratas mais temidos de Coari. Tem 5 mandados de prisão e permanece foragido. Como se fosse um fantasma aqui na cidade. Muitas pessoas dizem que veem ele vestido de uniforme de mototáxi ou disfarçado de alguma forma. Mas o certo é que ele, vez ou outra, ele está aqui pela cidade. A mulher dele também está envolvida no esquema. Apelidada de Loirinha dos Piratas, Daiane Brusso Cordovil é quem cuidava da contabilidade da quadrilha. Tivemos acesso à caderneta do grupo. Pelos registros à caneta, é possível comprovar que a organização de Simazinho fazia agiotagem. Emprestava dinheiro do tráfico aos moradores da cidade. A Loirinha dos Piratas foi presa em Coari. Esses piratas têm muitos informantes. Inclusive os próprios ribeirinhos, alguns ribeirinhos, ajudam ele nessa questão de informação. Por isso é a nossa maior dificuldade de conseguir cumprir esses mandados de prisão. Esse pescador prefere não se identificar por medo. Ele foi vítima de um ataque de piratas. Se ele quer morrer, me atiraram perto de mim. Tiraram a tremida da minha perna. Mas o mais ruim é quando tiver o filho da gente, eu ainda apanhando, eles desceram com meu filho na escada, batendo muito. No seu filho também? Foi de menor, meu filho tem 13 anos. E relembra os momentos de horror que viveu. Bateu muito na minha cabeça, até hoje eu sofro dor na cabeça. Os piratas o abordaram à procura de uma suposta droga escondida. O que eles falavam pra você? Eles só falavam que ele queria a mercadoria dele, né? Que eu desse conta da mercadoria dele. A família do pescador já teve até que dormir no meio do mato para se esconder dos criminosos. Aí quando dava 5h30, todo mundo ia dormir no mato. A gente não dormia, que a gente é pai, né? Quem é pai não dorme, né?
Um parente também relata o drama de quem vive à beira dos rios. A gente ficou com muito medo, né? Você vê que até hoje tem casas que estão fechadas, né? Pessoas que não tiveram coragem de voltar, né? Ele teve de abandonar a cidade onde nasceu e cresceu por causa do medo. Tinha medo de qualquer momento chegar alguém aí, né? Fazer o mal, né? Foi muito triste sair daqui, né? Recentemente, durante uma operação, a polícia encontrou quilos de cocaína enterrados na mata. Quinto Batalhão Coari, PEMAN. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, nos 5 primeiros meses de 2019, a Polícia Militar apreendeu 1 tonelada e 100 quilos de entorpecentes e 293 armas de fogo. O município de Coari também registrou o maior número de apreensões de drogas no interior do estado, atingindo 481 quilos de substâncias ilícitas apreendidas. E não é só por vias fluviais que o tráfico acontece. Em junho deste ano, um avião foi encontrado na floresta com mais de 200 quilos de cocaína. O piloto sobreviveu, foi resgatado por moradores e hoje é investigado. A droga que estava no avião continua desaparecida. Não são só os piratas que aterrorizam os ribeirinhos. Outros grupos também cometem crimes na região. Nós temos os barriga d'água, ou chamados também de ratos do rio. Os chamados ratos dos rios não são ligados às facções. São ribeirinhos que interceptam embarcações com drogas, pessoas e mantimentos. Para garantir o próprio sustento, para o sustento do seu vício, praticam esses crimes de interceptação de embarcações especialmente com drogas ou embarcações com pessoas, embarcações menores. Foi um grupo de ratos o responsável por um crime que ganhou repercussão internacional. O assassinato da canoísta inglesa Emma Kelty. A atleta havia deixado o Peru e navegava com destino a Manaus. Antes de passar aqui pelo município de Coari, ela chegou a ser avisada do perigo que corria. Mesmo assim, decidiu seguir viagem. Em uma das suas redes sociais, antes de ser brutalmente assassinada, a canoísta brinca com o fato de estar numa zona perigosa. Estou perto de Coari, terei meu barco roubado e vou ser morta também. Legal. Ela estava em sua barraca quando foi abordada pelos ratos. Segundo investigações policiais, os criminosos acreditavam que Emma transportava drogas. Encontram uma mulher desarmada, uma mulher que nem mesmo falava português e cruel e brutalmente a matam, depois a esquartejam para garantir com que não fossem descobertos. De 6 pessoas, apenas 2 foram presas. Os executores do crime, Arthur Gomes da Silva, apelidado de Beira, e Jardel Pinheiro Gomes, conhecido como Cael. Samuel sobreviveu a um ataque de ratos. Ele estava numa embarcação, após uma noite muito importante, a sua formatura. Eu cheguei a pensar que eles poderiam querer matar todos nós ali, né? Se fechasse a tampa do porão ali, já era ali, todos morreriam ali, né? Ele conta que os criminosos obrigaram os passageiros a tirarem as roupas, roubaram todos os pertences das pessoas. Não tinha escolha, eles mandavam entrar sem roupa. Quem não ficasse pelado? Quem não ficasse pelado, eles espancavam até a pessoa descer sem roupa. Um trajeto evitado por muita gente, mas que precisa ser encarado por eles. Seu Edivar é barqueiro, depende do rio para sobreviver. Mas já passou por alguns apuros dentro da própria embarcação. Dentro do barco, na minha rede, quando eu fui olhando, os caras vinham chegando bem aqui do lado. Quantos eram? Estavam armados? 2 armados. Uma escopeta caseira e uma espingarda cortada do cano. Na hora que o senhor viu, não deu tempo de fazer mais nada. Aí eles só pegaram uma tesoura, daquelas tesouras que os caras usam da Manaus Energia. Sim. Cortaram a corrente, 2 vezes na corrente,
cortaram o cabo do bote, saíram empurrando o bote e pegaram a canoa e levaram o bote com 15. Os bandidos roubaram um bote valioso do barco, equivalente a 10 mil reais. Tem condição de comprar outro bote? Tem não. Agora não tem não. Coari, a cidade que tem como significado do nome Rio de Ouro, enfrenta um período nada brilhante em sua história.